gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru para divulgar essa semana, essa programação de atividades que acontece em Bauru em comemoração ao mês da Consciência Negra, que é a Semana Carolina Maria de Jesus. Para entender quem foi Carolina Maria e quais são as atividades previstas, a gente recebe como nossa convidada aqui em formato virtual no programa a Vanessa Ramos. Ela é assistente social da Prefeitura Municipal de Bauru, atende o CRAS Ferradura Mirim e também é pesquisadora na área de relações étnico-raciais. A gente a contatou e gentilmente ela aceitou esse convite para o bate-papo que a gente traz agora para você. E eu aproveito para te agradecer pela presença, Vanessa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Lidiane e toda a equipe, e gostaria de desejar um bom dia e uma boa conversa para nós e para todos que poderão assistir. Vamos lá, acho que antes de tudo, antes da gente falar das atividades previstas, da importância dessa semana, dentro da programação de atividades, de reflexões do mês da consciência negra, para que as pessoas que nos ouvem e nos assistem conheçam quem foi Carolina Maria de Jesus. Sim, Carolina Maria de Jesus foi uma mulher preta, mãe solo, favelada, mas ela teve uma produção importante na área da cultura. Ela era uma multiartista, nasceu em Minas Gerais em 1914, foi para São Paulo, né? E ela tem uma obra literária, uma obra de composições, da dramaturgia, ela era multiartista, então ela deixou uma obra importante e, por ser uma mulher preta favelada, ela escreveu sobre a sua própria história. Até com relação a essa obra que ela publicou, né, ela trouxe à tona muitos dos assuntos e muitas das pautas lá naquela época, no século passado, que a gente discute até hoje. Então, desigualdade social, fome, desigualdade étnica ou racial, enfim, e a resistência, a necessidade de resistência cotidiana das mulheres, em especial das mulheres pretas, né, Vanessa? Sim, a Carolina, ela escrevia, ela trabalhou em São Paulo como empregada doméstica. No caso, uma época ela trabalhou para o médico cardiologista Zerbini, e nos seus dias de folga ela tinha permissão para utilizar a biblioteca dele. Como ela tinha estudado 2 anos, né, ela fez até o segundo ano primário, ela era muito ávida pela leitura. E ela teve essa experiência, essa possibilidade de ter acesso, desta forma, à biblioteca, que era uma biblioteca muito robusta desse médico. E durante o período que ela trabalhou ali, ela tomou gosto pela leitura. Quando ela saiu desse trabalho, ela teve que morar numa favela em São Paulo, na favela do Canindé. E na favela do Canindé, ela mesma construiu o seu barraco, né? Estava grávida, teve seus filhos e trabalhava como catadora de material reciclável na cidade de São Paulo, onde todos os cadernos, papéis que ela encontrava, ela usava para escrever os seus diários. Então, a primeira obra de Carolina, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela é uma obra de mais de 20, né, cadernos que ela escrevia todos os dias, o cotidiano da favela, da vida da mulher, né, preta favelada, da cidade. Ela era muito politizada, ela tinha um senso crítico muito grande, então ela escrevia sobre o cotidiano de São Paulo na década de 50, 60, né, o livro dela foi publicado já na década de 60. E ela foi descoberta por um jornalista que foi fazer uma matéria na favela, e ele ouviu ela discutindo com alguns moradores e dizendo: Ah, então eu vou colocar o seu nome no meu livro. Eu vou contar. Ela estava discutindo porque eles estavam deteriorando o parquinho das crianças, né? E ela disse: Ah, então eu vou colocar o seu nome no meu livro. E esse jornalista teve um interesse em saber que livro era esse. Então ele chamava Audálio, né? Chamava Audálio. Ele levou os documentos da Carolina para avaliar e ele percebeu que ele não poderia escrever sobre as favelas, que ele já tinha ali um material muito importante, profundo, sobre a realidade do país, sobre a realidade da cidade de São Paulo, das mulheres que moravam naquelas condições e da realidade social também da favela. E ele conseguiu, então, contribuir na publicação desse primeira obra dela, né, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.
foi publicado no Brasil em mais de 40 países, traduzido para mais de 14 línguas. Ele tem já mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é um livro que ainda está disponível. Quem quiser comprá-lo, adquiri-lo de alguma forma, é possível pelas livrarias, pela internet. Você recomenda a leitura, Vanessa? Recomendo, super recomendo para todas as faixas de idade, né, a partir das pessoas alfabetizadas, mas até para conversas em família, né, para conhecer um pouco da realidade daquela época e também fazer um paralelo com a realidade do Brasil nesse momento, né, com a realidade do mundo, das pessoas negras, principalmente. Esse livro está disponível, ele é vendido, né, tem várias edições. E também ele tem nas bibliotecas. Bauru, por exemplo, tem nas bibliotecas municipais para empréstimo. Então, é uma obra acessível e muito importante. Perfeito, excelente. A partir então da trajetória da Carolina Maria de Jesus é que foi concebida essa semana de atividades que já começou agora no dia 17 em Bauru, segue até o dia 28 de novembro. É a primeira edição, nós já tivemos edições anteriores. Como é que foi concebida essa ideia, então, Vanessa? Essa ideia partiu das alunas, né? Eu faço o processo de formação pela Escola de Governo. A gente construiu uma atividade que chamava Leituras Negras, e o tema deste ano foi Carolina Maria de Jesus, para a gente também compartilhar com servidores e servidoras, né, a contribuição da população negra, né, intelectual principalmente, porque existe uma ideia de de que as pessoas negras não têm um desenvolvimento intelectual refinado, né? Então, a gente faz esse projeto de formação. Nessa atividade de leituras negras esse ano, tinham algumas funcionárias da política de assistência, né, servidoras, que depois da atividade a gente sentou para conversar e elas falaram: por que a gente não faz então a temática, né, já que a obra dela é tão importante e tão diversificada, porque ela não fica só nesse livro que foi o best-seller dela. Por que a gente não organiza uma semana onde todos os CRAs, né, que puderem, realizem atividades com a temática da Carolina, com os seus coletivos? E aí a gente se organizou para fazer a Semana Carolina Maria de Jesus em Bauru. Legal. E essa semana faz parte, então, das atividades previstas no mês da Consciência Negra em Bauru. O que é que nós temos agora, então, para essa semana, até o próximo dia 28? Que atividades aí você destacaria na programação? Nós temos, são alguns CRAs que estão participando, né? A gente está divulgando nas redes sociais, mas a gente tem uma série de atividades, tem com criança, com adolescente, tem com idosos, mulheres. Então, cada CRAS organizou, vão fazer rodas de conversa sobre a obra de Carolina, tanto o livro Quarto de Despejo, como outras obras que ela também teve. Fazer um paralelo, porque quando Carolina explode na literatura, né? Ela muda, né? Ela se muda da favela, ela vai morar numa casa de alvenaria. Então, ela também escreve sobre isso. Ela escreve sobre essa relação da pobreza com a mudança de vida e como isso também foi muito difícil, né? Porque ela teve alguns ataques por conta de ter escrito aquela obra. Então, alguns CRAs vão fazer um paralelo da vida dela quando ela era catadora, com a vida quando ela superou essa condição de trabalho para uma outra, né? Que aí ela se torna uma escritora reconhecida. Vão ter atividades que vão trabalhar com letras da obra de Carolina, porque ela escreveu ela tem um disco, né, gravado, tem uma discografia importante, então vão discutir a letra a partir da música de Carolina Maria de Jesus. Outros vão trabalhar com crianças, trabalhar a história de Carolina, mas vão trabalhar a possibilidade de escrever rimas, né, a construção do cotidiano, das experiências através das rimas, né, até por conta da idade. E tem também atividades de dança com as músicas da discografia de Carolina Maria de Jesus. É um repertório importante, né? Cada CRAS organizou as suas atividades e nós consolidamos todas elas na Semana Carolina Maria de Jesus.
Só para a gente finalizar, né, além das atividades culturais, né, o Mês da Consciência Negra, ele propõe algumas reflexões quando a gente fala em valorização da identidade negra, a contribuição da comunidade negra para a cultura, para a economia de uma forma geral, né, para a formação, como a gente disse, da identidade do brasileiro, fortalecimento do pertencimento racial, promoção da igualdade racial, étnica, tudo isso também de uma certa forma, né, todos esses valores, esses debates, essas discussões, essas pautas fazem parte também das atividades da Semana Carolina Maria de Jesus? Sim, com certeza, é isso, né? A gente pretende com essa semana discutir lá com as pessoas que a gente atende na periferia, porque os CRAS são a porta de entrada da política de assistência social. E o nosso papel é fazer um trabalho preventivo, protetivo, mas isso não se faz sem a discussão da realidade social, tanto para compreender uma dimensão crítica do que essas pessoas estão vivendo, como também para entender que elas têm potencial, né? Tem uma série de possibilidades. A gente sabe também, né, que é uma estrutura de desigualdade que é colocada para essas famílias, mas o que a gente constrói nos coletivos são as discussões para ter uma reflexão crítica sobre a sua existência, sobre a existência da sua condição de classe, e para que essas pessoas consigam, né, encontrar, até se identificar, né? Olha, ela escreveu uma realidade tão, né, tão cotidiana da favela, o seu dia a dia, como ela fazia para se alimentar, como era a relação com os vizinhos, como era a violência dentro daquela favela do Canindé. As pessoas também podem se reconhecer e se entender como sujeitos da sua própria história, né? Sujeitas da sua realidade, no sentido de verbalizar isso através de processos artísticos ou também atuando na comunidade, né? Como uma liderança, como uma pessoa que vai estar engajada para construir alternativas de superação do que for possível dessa realidade. Então, os coletivos dos CRAS, eles trabalham com esses grupos, né? Nem sempre eles são segmentados, né, por faixa de idade, né, tem grupos que são intergeracionais por conta das temáticas, mas o nosso objetivo é que as pessoas entendam que existe, né, uma valorização da cultura negra que a gente precisa pautar nessas discussões, porque senão fica parecendo que existe só uma referência, né, literária, intelectual. Então, a gente busca com a Semana Carolina Maria de Jesus e elegemos Carolina, que foi uma pessoa que saiu de uma condição de favelada, né, para superar as suas dificuldades, e aí depois fica para quem participar a discussão se ela conseguiu superar ou não, e também de que forma que aconteceu tudo isso, mas o nosso objetivo ali é construir possibilidades com essas famílias e atuar no campo da proteção social mesmo, para que umas se fortaleçam com as outras e compreendam que a população negra que foi capturada, sequestrada, que veio para o Brasil, foi a população que construiu e constrói esse país todos os dias, mas que isso não tem tido o valor, né, a partir todo do processo de escravização, mas que elas podem, né, construir essas alternativas, que existe uma literatura negra, uma produção negra, a cultura já é reconhecida, né? Mas que existe uma intelectualidade negra que tem que ser valorizada e que também não somos, né, pessoas negras descendentes da escravização, né? Somos descendentes de pessoas que vieram de África e que tinham, né, realezas, pessoas que contribuíram com a construção da humanidade, né, a partir das referências africanas. Então a gente está debatendo tudo isso, né, de uma forma que seja possível dentro dos coletivos, para que as pessoas também construam, né, uma identidade com valores positivos. Perfeito, importante, excelente bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, recebendo em formato virtual a Vanessa Ramos. Ela é assistente social da Prefeitura Municipal de Bauru, atende o CRAS Ferradura Mirim e também é pesquisadora na área de relações étnico-raciais, gentilmente conversando com a gente, explicando quem foi Carolina Maria de Jesus e por que existe essa semana, para que ela é destinada e o que discute. A semana que leva o nome, né, dessa mulher preta e que foi uma referência, né? A gente pode até dizer assim, Vanessa, uma referência
em cultura, em propagar por meio da literatura a identidade negra. Vanessa, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!